falou lá no início do mundo capitalista e tal, que a coisa da massa, que diminui a possibilidade dessa criação artística. Mas enfim, isso tudo tem... Mas também proporciona, né? As duas coisas. Para onde que você acha que a gente está indo? Olha, espero que essa comercialização da internet seja incompleta. Isso é uma coisa chata que está acontecendo agora, que está sendo comprado, né? De alguma forma a internet está sendo comprado por algumas grandes companhias, né? Não, mas eu acho que a gente... Não sei. Sou otimista. Eu acho que... Tá melhorando. Não é muito específico a resposta, mas eu acho que Você acha que a possibilidade de voltar a ter momentos como marcantes, como foi a década de 70, claro. hoje é mais propício do que há 10 anos atrás, ou 20 anos atrás? Eu não sei, eu acho que sempre haverão esses momentos e é difícil prevê-los. Você conhece o trabalho da Dominique Gonzalez Forster, uma artista francesa? Ela tem uma casa aqui no Rio também, que ela trabalhou muito essa ideia da modernidade tropical. Muito interessante. Isso também é uma coisa super interessante, né? Os estrangeiros que trabalharam aqui no Brasil, toda essa história. É outra história, né? Mas de Debré pra cá, entendeu? Sendrar, sei lá, muita... Acho interessante isso. A relação dos brasilianistas com a questão do racismo no Brasil, visões diferentes. Como é que eu queria começar perguntando qual a tua origem, né? Você vem novo pro Brasil, né? Eu sou americano, meus pais foram missionários, protestantes, presbiterianos, me trouxeram pro Brasil quando eu tinha 3 anos. 3 anos. E aí eu vivi aqui até voltar para lá para fazer faculdade. Aí fiz faculdade na Flórida e fui morar em Nova York. Você chegou em Nova York com que idade? 22, 21, 22, por aí. Que ano que era isso? 74. Pô, demais, década de 70 em Nova York. É. A gente escuta muito falar. Exatamente, Devia ser época lugar, né? lendária. É um pouco esquisito, né? Porque era um lugar com muitos problemas, um lugar ferrado, um lugar quase falido, né? Cheio de pobreza, crime. E as pessoas têm muita nostalgia disso, né? Mas não são as pessoas que estavam ali sofrendo que têm essa nostalgia, entendeu? São os branquinhos que querem passar perigo para se sentirem mais vivos. Tem umas contradições aí. Mas foi uma época muito fértil, né? Olha ali, essa curva né? Ele volta para cima, é uma loucura. Uma ereçãozinha. Agora, sendo um lugar também com esse monte de problema e barato também, né? Era muito barato, então por causa disso foi invadido pelos jovens, né? E também era o centro de cultura, comunicação. Como é que a gente faz? Sai aqui? E isso na era pré-internet, né? Não tinha nem fax, não tinha celular. Você chegou lá... Então a gente fez um movimento lá musical. Quer dizer, a gente tocou e fomos assim, denominados assim, de movimento, um grupo de músicos. E
era uma coisa muito restrita, era uma coisa dentro de um bairro, era uma coisa... A gente tocava quase uns pros outros. E recebemos apoio do pessoal das artes plásticas, né? Que é uma coisa costumeira, né? Geralmente as artes se acolhem antes do público, né? Mas, Você aprendeu a mas tocar por aqui? quê? Mas pelo fato de a gente estar em Nova York, aquilo teve uma influência, foi dado importância àquilo que não teria acontecido se fosse em outro lugar, que não fosse o centro. Mas você aprendeu a tocar Cara, guitarra aqui no Brasil? Como é que foi? Não, eu quando eu estudei aqui, fiz escola americana no Recife, eu cantava numa banda. Aí na faculdade não fiz nada de música, só escutar muita música. Me mudei para Nova York, não sabia exatamente o que queria fazer, sabe? Performance art ou poesia, ou, não, sabe? Alguma coisa eu queria fazer e acabei tocando. Mas aí eu tive essa ideia de pegar a guitarra e usá-la de uma maneira diferente, sem aprender a tocar ela convencionalmente. Aí eu fui elaborando essa técnica minha, pessoal. Depois que eu comecei eu vi que tinha gente também que fazia coisa parecida. Mas foi uma coisa meio... Tem um pouco das artes plásticas, né? Tem bastante influência. Esculpir a coisa do ruído, né? Exatamente. Tinha várias coisas que estavam rolando, quer dizer, várias questões que estavam do momento ali das artes plásticas me influenciaram bastante. Uma é essa questão de uma performance do uso do corpo, do confronto direto com o público, né? Figuras como Vito Acconci, o Chris Burden, o cara que pediu para o amigo dele atirar nele, o Vito Acconci que construiu um chão falso, ficou embaixo e ficou batendo punheta enquanto as pessoas passeavam em cima e você ouvia aquele som, ele, estou aqui fantasiando e me masturbando aqui embaixo. Você entrava na galeria e ouvia aquela pessoa se arrastando. Era uma coisa bem direta e isso com certeza me influenciou. Também tinha muito envolvimento das artes plásticas com a dança e tinha uma ideia, tinha uma figura chamada Yvonne Rainer, que hoje em dia ela é tida como muito importante. Foi esquecida durante muitos anos, mas ela trabalhava com a ideia de extrair significado dos movimentos normais das pessoas e trabalhar a dança junto com os momentos normais e com essa ideia de você assistir uma pessoa fazendo alguma coisa, o fazer, sabe, ela como é que se diz, ela colocava em primeiro plano o esforço de levantar alguma coisa, o esforço de levantar alguma pessoa, sabe? Tirar essa ideia da ilusão de que a pessoa está quase voando, né? Quer dizer, hoje em dia eu vejo os dois lados, eu acho também interessante criar essas ilusões, mas na época isso me fascinou muito. Então eu levei essas ideias dentro para a minha primeira banda, né? E também outra grande influência em todos nós, duas grandes influências, né? Da época. O primeiro, John Cage, especialmente os livros, mais do que a música, muito mais do que a música. Os livros, as ideias dele, né? Ele é um poeta, né? Um grande poeta. E vindo do Marcel Duchamp, né? Também. E William Burroughs, escritor da geração Beat, né? E esses caras foram os caras que abriram a cabeça da minha geração. E também nessa época, esses caras não eram tão famosos como são hoje. Hoje são tidos como os caras do século XX, não sei o quê. Burroughs nem tanto, mas o John Cage e o Duchamp com certeza.
Mas na época eram figuras mais obscuras e a gente tinha que sair procurando a história do Dada, a própria história do surrealismo, a gente tinha que correr atrás, sabe? Não era uma coisa fácil. E parecido com o que a gente faz hoje com a internet, né? Sai vasculhando, seguindo uma trilha. Só que na época eram livrarias, sabe? Não era o laptop. Não, o Cage era uma figuraça, sabe? E aquele carinha assim, bem viadão. Uma coisa que as pessoas não, sabe? E essa coisa meio imposta que fala? Impostada, exatamente. Dele, combinado com a agucidade de audição e uma coisa de concentração, ele realmente era um performer incrível. E as pessoas não comentam muito isso hoje. Agora o Burroughs, todo mundo sabe que ele era um grande performer, ele lia os textos e muitas pessoas, muitos músicos trabalharam com ele depois. Eu tive até a chance, eu não quis fazer porque todo mundo estava fazendo e porque eu não tive uma ideia original. Eu falei, não vou ser mais um, mas muita gente trabalhou com ele. E eu ouvi gravações dele que o pessoal depois colocou uma batida embaixo. E o tempo dele era impecável, entendeu? Você colocava ali um batistaca qualquer e ele estava no tempo. Era uma não sei se um dia vão lembrar da gente, assim, sabe? Como tendo algum, sei lá, frescor físico. Eu acho que a gente sempre acha que quem veio antes tem alguma coisa que falta na gente, que a gente é mais civilizado, que a gente não sei o quê. Mas certamente esses caras tinham isso. E você cresceu no Brasil, então você já tinha escutado João Gilberto nessa época, provavelmente? Já. A coisa da bossa nova, que acho que também vai um pouco de encontro nesse caminho, né? Com certeza. Minha mãe adorava João Gilberto, Dorival Caymmi. Minha mãe tocava piano super bem, adorava Chopin. Ela tinha um bom gosto incrível, adorava Nat King Cole e Debussy. A única falha foi o Johnny Mathis. Mas aí eu vi muita música assim, e também eu peguei a época do início da televisão brasileira, né? Lá no interior de Pernambuco, em Garanhuns, a gente só tinha televisão de noite. Não tinha televisão durante o dia. Começava às 5 horas da tarde, mas eu vi todos os festivais, vi o pessoal na televisão, não sei o quê. Fiquei muito impressionado com o Jorge Ben, com o Caetano. E vi Jair Rodrigues, Elis Regina, todas aquelas coisas. E quando eu saí daqui, fui fazer faculdade, e aí eu comecei a escutar e levar a sério, entender mais a cultura assim, moderna brasileira. E eu já tinha me tocado dessa possibilidade escultural da música através do Caetano. E não do Araçazu, mas daquele Qualquer Coisa e Joia, aqueles discos. Eu achava aqueles discos esculpidos, sabe? Precisos no ar, sabe? Tipo, com uma divisão muito clara entre som e silêncio e com uma maneira de ocupar espaço. E eu já tinha percebido aquilo sob influência de alguma droga, com certeza. Então isso veio ao encontro E minha primeira banda eu já incluía letras em português. Tinha uma que era meio uma homenagem a Jorge Ben, que eu cantava Loura, Loura. E tinha uma outra letra que era uma série de primeiras frases do Fernando Pessoa, que eu peguei no livro do Fernando Pessoa. Você lembra de alguma? Não, assim, tinha assim, aos deuses peço só, que era uma primeira frase, e a outra primeira frase era meu gesto que destrói. Aí eu coloquei junto as frases e eu gritava isso no meio de uma barulheira. Ninguém percebia na época essa relação com o Brasil. E depois que eu voltei a gravar sambas e a cantar em português, todo mundo falou daquele momento como se fosse uma redescoberta.
E eu sempre falo não, desde o início, porque não só no Brasil, mas no mundo inteiro, os anos 60 foram uma época em que a cultura de massa e as vanguardas andaram juntas, né? E tropicalismo, Beatles, Stockhausen, Andy Warhol, muitas frentes. E aquilo, a gente pensava que era natural aquilo. Por que você acha que hoje não é mais? Dá um passinho pra frente. Pra frente. Olha, obrigado, um espaçozinho aqui tá ótimo. Não sei, né? Talvez seja quer dizer, um dos motores disso é o próprio capitalismo, que proporcionou essa possibilidade, né? Tornou comercial, tornou entretenimento uma coisa que era uma coisa mais de pesquisa, digamos assim, artística, e criou uma geração, né? Não podemos negar o vigor expansivo, né, da indústria de disco, do cinema, não sei o quê. Mas aí existem, sei lá, parece que é um bicho orgânico com seu comportamento que depois aquilo endurece. E se alguma coisa funciona uma vez, aí eles querem repetir porque sabem que funciona, medo de falhar, e aí virou essa indústria de discos que sempre foi uma indústria, sempre foi um comércio e serviu para o bem e depois serviu para o mal, no sentido de ficou uma coisa, como é que se diz, petrificada, não é? E já na minha época, a gente, muito inocentemente, chegou fazendo a música mais arrojada que a gente conseguia fazer, querendo ultrapassar os caras, entendeu? A gente vai mais longe, entendeu? E conseguimos ir mais longe, mas não recebemos, não fomos acolhidos pela indústria, entendeu? Engraçado, né? Que aquele momento de Nova York tem uma repercussão incrível, mas era como se, e mundial, só que no mundo inteiro sempre um número pequeno de pessoas. Em cada cidade a gente tinha fãs calorosos, mas não tantos. Foi um momento, né? Histórico. Bem, our existence, what is it for? For when you gave me the tiny rose, I saw you're a beautiful man, and even if by chance the fate of the unhappy boy does not enlighten us, neither does it cloud the northeastern tear. Mere living matter was so fine, we were looking at each other, intact retina, the crystalline cashew wine in Teresina. You might find it hard to believe, especially confronting these words on the page without the melody, but the evidence is there on Live in Bahia. Despite the elusive lyrics and the lack of an obvious hook, when Caetano sings this song in Brazil, everyone sings along. It is a hit. Our existence, what is it for? Might well be the question posed by many US musicians, but not in a hit song. Não, isso é uma verdade. Quando eu era menino, todo mundo gostava da mesma música, né? A música pop, a música popular, todo mundo gostava. As vovozinhas, as criancinhas, os adolescentes, era uma característica da música popular brasileira que se perdeu. Era uma coisa interessante, né? Porque muita gente gostava sem perceber o significado, né? E pelo outro lado, as pessoas gostavam pelo significado e não pela canção em si, né? Dizem que um amigo meu, o músico Melvin Gibbs, ele inventou essa definição, né? Que no Brasil você precisa cantar a canção que as pessoas querem ouvir, que as pessoas conhecem, que vão cantar juntos, mas você não precisa cantar bem. E se vê, a gente escuta aí que tem muito cantor de sucesso que não canta porra nenhuma, né? Mas nos Estados Unidos você pode cantar qualquer besteira, mas tem que cantar pra caralho. E é verdade, né? Você vê que nós temos toda aquela coisa gerada nas igrejas negras americanas,
que não falta lá são cantores malabaristas, né? E também não vamos desprezar de completo os norte-americanos, entendeu? Não precisamos fazer isso para valorizar os brasileiros. Mas com certeza é um fenômeno. O público brasileiro é uma loucura. E cantam juntos e somando afinam, não é? Você vê um estádio inteiro cantando Caetano, Gil, Djavan, umas músicas difíceis, né? Lígia, sabe? Umas músicas que não são fáceis. Ou tipo Legião Urbana ou Los Hermanos, umas músicas sem pé de cabeça, sabe? Que a música vai embora, tem um A, B, C, D, E, F, G, não volta. Não tem aquele refrão americano e não tem nem a estrutura enxuta, super bem feita dessa geração do Caetano, do Chico, dos caras, sabe? É uma coisa super interessante isso. Eu sempre, já falei muito disso e eu tenho falado no passado, a gente pode conversar agora para ver se talvez tem uma outra ideia. Mas eu acho que tem várias razões, né? Até o meio do século XX, metade da população brasileira era analfabeta. Então, a cultura oral, ela tem um peso grande e aí a coisa falada é mais elaborada, as brincadeiras com a linguagem, a coisa da memória, a coisa do cordel, todos esses aspectos da cultura linguística brasileira são muito importantes, pesam muito no valor da palavra cantada no Brasil, eu acho. Que hoje em dia é um negócio que a gente não quer nem mais ouvir falar sobre a canção brasileira, e mais gente falando da importância e não sei o quê, e aquilo tudo é ótimo, lindo, mas eu escutei, sabe? Agora, isso que você colocou da língua falada no Brasil, pela maioria ser analfabeta, no Nordeste isso é ainda mais... O jeito de falar é muito bonito. E os caras, Chico Buarque à parte, né? Os caras dos anos 60 muitos vieram lá do Nordeste, né? E tem tantos aspectos isso. Hoje em dia os paulistas, forró universitário, sabe? Querem tanto saber dançar e não conseguem, sabe? E tem essas coisas, sabe? Outro aspecto do público brasileiro que é incrível, que eles dançam, especialmente no Nordeste, né? Na Bahia e no Rio, no Recife, nesses polos, nessas cidades assim, uma loucura, as pessoas sabem realmente dançar. Então, eles têm as sacações, o nível rítmico dos músicos. Aí isso obriga os músicos a tocar com mais maldade, né? Isso é uma coisa também que é característica da música americana, né? E Arthur, você pensa em que língua? Eu penso nas duas línguas, mas eu aprendi inglês primeiro e, por exemplo, escrever letra para mim é muito mais fácil em inglês do que em português. E meu vocabulário está melhorando muito depois que eu voltei a morar no Brasil. Voltei a morar de vez no Brasil em 2006. Melhorou muito. Mas eu acho que eu penso mais em inglês, mas também tem horas que eu penso em português. E aliás, nunca mais eu me perguntei. Era uma questão. Meu irmão, que acabou de me ligar agora, ele mora em São Paulo e ele chegou com 6 meses no Brasil. Ele aprendeu as duas línguas ao mesmo tempo e foi um pouco até confuso para ele. Mas depois ele superou muito bem. Mas teve esse momento. Eu já cheguei falando, né? Com 3 anos eu já... E ele fala as duas línguas hoje sem nenhum sotaque, né? Exatamente. Ele tem um forte sotaque pernambucano. Ele é muito identificado com o Pernambuco. Ele, sabe? E eu saí de uma cidade pequena e não olhei para trás. Qual cidade que você... A gente foi criado em Garanhuns, que é a cidade do Lula, né? Na verdade o Lula, ele nasceu no município de Garanhuns. Uma cidade hoje em dia deve estar irreconhecível.
Eu nunca mais voltei, desde 74. Já fui bastante vezes ao Recife, mas para Garanhuns nunca mais. Vou fazer uma pergunta que pode parecer estranha fazer essa pergunta, mas em algum lugar eu vi alguma coisa sua, mas para você dizer, o que você sente quando você toca? Que tem uma coisa que é diferente, né? Enfim, o jeito de você tocar, o tipo de música que você faz. Não sei, eu de alguma forma eu construo a minha música para que ela seja exigente, que ela exija de mim alguma coisa, entendeu? Que ela trabalhe minha concentração. E então eu preciso escutar, preciso exercitar minha escuta muito na hora de tocar. Aí tá vendo como tá ruim em português? Olha que todo atrapalhado, mas você entendeu, né? Não, meus amigos que falam bem português mangam muito de mim, né? Falam. E é sempre engraçado isso, porque eu tenho o maior cara de gringo, né? Então tem esse momento, muitas vezes eu falo com uma pessoa em português, a pessoa não entende que eu estou falando português, porque eu não tenho cara de brasileiro, sabe? E é muito engraçado isso. Ou a pessoa me responde no inglês de quinta, porque está querendo se comunicar, e eu falo, não, estou falando português com você. Ah, é? É engraçado isso. Mas, não, a minha música, eu aprendi muito improvisando, né? Ela tem uma é uma espécie de improvisação organizada. É porque eu acho que a música ela te leva para longe e ela te traz para perto, entendeu? Então, tanto ela estimula a imaginação como ela estimula uma volta à consciência corporal direta, sabe? E aí eu brinco muito com essas dualidades. E melodia, barulho, som, silêncio, agressão, sedução, todas essas coisas. Mas aí também esse tipo de método de dividir as coisas, de opor as coisas, tem seu limite, né? E tem uma hora que a gente tenta simplesmente embaralhar as coisas ou ignorar essa questão e além disso, sabe? Outra coisa que eu já trabalhei com grandes cantores, não só adoro escutar grandes cantores, mas eu já tive a experiência de trabalhar diretamente com grandíssimos cantores e sou muito ciente das minhas limitações e tento ultrapassar, mas isso é uma coisa que se passa em público, no palco. Então também tem esse aspecto de estar aprendendo, sempre procurando melhorar ali na hora. Mas a primeira questão que se fez eu vou tentar reformular de uma maneira mais bonita. Eu tento criar uma situação que exija muito de mim quando eu toco, para falar de uma maneira mais simples. Pode cortar aquela outra que não estava boa. E também eu gosto de desesconder o prazer de estar ali no palco, de estar recebendo tanta atenção. Eu gosto de compartilhar o prazer que dá de você estar no centro das atenções. É um pouco difícil de falar isso, mas eu
Eu tenho até que me conter para não ficar brincando demais. Como é que você acha que isso, essa força que vem da língua portuguesa, dessa doçura da língua portuguesa, desse afeto da língua portuguesa, e como isso bate para os estrangeiros Olha, eu acho que uma meta minha, que eu sempre falava, era que eu queria que as meninas chorassem sem entender a língua, entendeu? Em que eu estava cantando. Eu queria fazer que elas acabassem ali, sabendo que tinha uma história ali, mas sem precisar entender a história. Eu acho que a gente, quando escuta uma língua que a gente não entende, cantada e lida, mas nem tanto talvez, a gente capta uma estrutura e a gente capta emoções, a gente capta uma espécie de estrutura, um desenrolar, uma espécie de, como é que se diz, de enredo misterioso, obscuro. Então, tem tudo isso quando eu canto em português, nos lugares onde as pessoas não entendem. Também eu canto em inglês e uma grande parte dos alemães entende inglês, mas nem todos, especialmente em Berlim, né? Porque você está ali perto da Alemanha Oriental e hoje em dia quase todos falam. Mas quando eu comecei, tinha muita gente que não sabia inglês também, sabe? Não, ainda tem muita. Nesse show mesmo, eu conheci algumas pessoas lá que sabiam então, entender o mínimo. Mas eu tento voltar aqueles valores que a gente falou antes, né? De cantar de uma maneira natural, de cantar para ser entendido, não estou escondendo. Isso é uma outra diferença interessante entre a música brasileira e americana, é que os cantores brasileiros são ultra inteligíveis, né? Tanto que o João, né, ele não admite que você cante a palavra com acento no lugar errado e todas aquelas exigências dele que nos guiam, né? E quer dizer, de vez em quando a gente tem vontade de borrar tudo aquilo, mas a gente vem dali. E os americanos, muitas vezes, eles desfazem as palavras, não sei se eles escondem as palavras, eles distorcem as palavras, entendeu? Sempre falam que a pessoa precisa conhecer a fundo uma coisa para depois transgredir. E eu não conheço. Não sei tocar violão, não conheço harmonia. E eu aprendi a cantar afinado usando só essa base da minha guitarra, que ela é meio atonal, mas ela tem algum conteúdo harmônico ali, né? E eu uso aquilo. Mas aí dá em outros problemas. Por exemplo, muitas vezes eu faço um show inteiro no mesmo tom, só no fim que eu percebo que tudo tá apoiado ali na guitarra e sai tudo no mesmo tom. Engraçado, né? Também o tom mais fácil para mim cantar e tudo. Eu acho que me comparar com o João Gilberto já não dá. Não é uma comparação, são completamente diferentes, mas eu fiquei brincando que é quase como um João Gilberto raivoso, no bom sentido, sabe? O João Gilberto é contido e não é contido. Ele também tem muita raiva, expressa muita raiva. Mas engraçado. Não raivoso, eu não achei só por conta do ruído, talvez, isso me, sabe? Mas é a doçura com a oposição que você fala tanto. E também outra coisa que eu tento fazer é esvaziar a raiva do ruído. Tirar o sentido de raiva do ruído, entendeu? Porque dentro do ruído tem muito som, sabe? E as pessoas sempre levam aquilo num certo sentido, e essa brincadeira também tem a ver com tirar aquele, sabe? Dar um sentido mais de satisfação plena física, né? Em vez de ser visto como uma negação da harmonia, é tipo o cúmulo da harmonia. Todas as harmonias do mundo em cima ao mesmo tempo. Isso. Mas é uma coisa também que
todo free jazz ela é compreendida como uma expressão estática do êxtase, sabe? Porque tudo é direto, entendeu? Mas toda essa relação é super interessante. Eu estou achando interessante o Brasil no momento, porque está rolando com os chavões o interesse por uma sonoridade expandida. O Caetano sempre se interessou nisso, mas você vê o disco da Gal que ele fez, né, que é bem parecido com isso tudo que a gente está falando. Você vê... Eu não vi esse show do Lenine, mas diz que ele espalhou o som pelo ambiente, usa sons, quer dizer, pelo teatro e usa sons ambientais junto com a música, que é uma coisa também que a gente já faz há muito tempo, esse negócio de espalhar o som. E eu li até que o Rapa, né, tá querendo fazer um show quadrofônico e eu acho isso super interessante. Isso é uma coisa bacana do Brasil, que dentro do show business tem essa liberdade, sabe? Isso é uma coisa realmente brasileira. Você vê isso no próprio carnaval, né? Você vê aquele carnaval baiano que tem um lado que preza pela superficialidade, entendeu? Sabe? Chiclete com banana, sabe? Uma coisa que é uma quase música, mas as pessoas amam aquilo, é uma nação, entendeu? Eu não entendo muito bem. Chiclete com banana era legal no início, mas hoje em dia é uma fotografia de uma fotografia de uma fotografia daquilo. Ao mesmo tempo você tem inovações loucas que são aceitas, né? O Brown, naquele momento mais criativo do Brown, de criar uns blocos loucos, os árabes, já ouvi falar nesse grupo, os árabes, e tocavam os pandeiros árabes, e era chamado os árabes, com Z, né? Tocavam esses pandeiros árabes que são uns bolachões assim, rasos, com muito grave. E eles só apareciam correndo. Eles não desfilavam. Eles corriam. Então eles faziam umas intervenções loucas no meio do público. Ele criou isso pelo prazer de zoar, entendeu? Porque é carnaval. É incrível isso. Ao mesmo tempo que tem umas coisas, aquele... Você não consegue ver o céu de tanto balão de patrocinador, sabe? Essas coisas. Sem falar na questão social, né? Que é de uma brutalidade, é uma loucura, entendeu? Que você vê ali de confronto sabe? Do descamisado e do pessoal de Abadá, entendeu? Mas você acha que isso é só do Brasil ou você também tem essa abertura de criar alguma coisa que está apontando para o futuro, ou que está... Não, isso existe em qualquer lugar. Eu acho que hoje em dia Nova York perdeu muito da graça, virou um Leblonzinho, entendeu? É um lugar de gente muito rica e onde acontecem muitos eventos incríveis, mas que não é um caldeirão de novidades. E uma coisa que acontece, porque, por exemplo, na minha época, quando a gente estava falando, quando eu caminhava na neve, vários quilômetros até a minha escola primária, não. Todo mundo, os jovens iam morar em Nova York, queriam criar alguma coisa, né? Hoje em dia o pessoal vai para Nova York porque aquilo aconteceu ali. E tem Brooklyn, né? Cheio de jovens que vão para lá. Mas chega uma hora, eu acho que é uma coisa quantitativa até, que tem tanto jovem querendo ser artista, DJ, artista plástico, fazer uma banda, não sei o que, tem tanta gente fazendo isso que dilui. E eu tô vendo Nova York um pouco diluído, tô vendo Berlim um pouco diluído. Isso aconteceu em Londres, no East End de Londres, a mesma coisa. Todo mundo era artista, todo mundo era conceitualzinho, não sei o que, não sei o que. Aí, não sei porquê, mas aquilo não funciona tão bem, entendeu? Onde é esse lugar hoje, por exemplo? Não, acho que não existe exatamente esse lugar hoje. Eu acho que eu estou entusiasmado com o que acontece aqui, né? Eu acho que é interessante o momento cultural daqui, né? Porque aqui sempre foi Globo, careta, e São Paulo era vanguarda, Itamar, não sei o quê, Arnaldo,
concreto, você sempre tinha, como é o nome? Arrigo Barnabé, não sei o que, sempre tinha essa coisa. São Paulo tinha isso, né? Uma coisa mais urbana, ligada com fora, não sei o que. Aqui não, era o glamour próprio, fechado em si. Mas hoje em dia eu vejo que toda essa gente nova de São Paulo que está dominando aí esses músicos, eu vejo aquilo um pouco massificado para o meu gosto. E eu estou vendo que o interesse em música experimental, as próprias bandas misturam muito, não tem medo de misturar, sabe, sei lá, baião com barulho, e é tudo muita vontade, muito natural aqui. Eu estou gostando muito desse momento aqui do Rio. Agora, ao mesmo tempo, a gente está nessa sofrendo, né, por causa da especulação imobiliária e todo esse crescimento é muito difícil, né? E aí traz muitos problemas junto com muitas coisas boas. Mas não sei onde é que são essas cidades. Por exemplo, Istambul, será? A gente acha que o Oriente Médio pode ser um lugar incrível, né? E muitos lugares, logo após uma ditadura ou um momento ou uma guerra, eles florescem, né? De uma maneira louca. E a África está longe, né? A gente tem uma vontade louca que a África se manifeste, a África moderna, né? Mas é muito difícil. Foi muito danificado, muito, não é? E esse Brasil de hoje, você tá falando, e o Brasil da tua infância, por exemplo, você acha que mudou muito? Você acha que... Mudou muito, mas muita coisa mudou por bem, né? Muito mais gente sabe ler, tem muitos mais hospitais, morre muito menos criança. Você vê nesse próprio governo do Lula, né, que as pessoas gostam de dizer que é só uma continuação do negócio do Fernando Henrique, mas eu acho que não. O Fernando Henrique segurou a moeda, fez uma diferença incrível, mas o Lula começou a distribuir, que é diferente, hein? E fez um bem danado, entendeu? Fez um bem danado. E não, eu acho que o Brasil tá melhor. Quer dizer, algumas coisas se perdem, né? Mas eu acho que tá melhor. A minha primeira questão é como continuar em movimento, né? E pensando sempre o mundo hoje, né? Não sei, é uma questão de não parar, de curiosidade. Não sei. Sou um cara muito curioso, entendeu? Tenho um filho de 7 anos. Não sei, não tem muita explicação por isso. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Não sei se tem um valor nisso. Entendeu? Olha aí. Que planta interessante, espinhosa. Não, eu estava agora na Tailândia, estava te contando. A gente foi fazer uma performance em frente a uma árvore milenar, de vários mil anos, não sei o quê. E tinha umas aranhas, umas teias enormes, tamanho de uma parede de uma casa, uma teia, umas aranhas assim. E aí eu falei, cuidado com essas aranhas, a gente podia tirar, porque vai ter essa performance, vai ter muita gente aqui. Não, todo mundo budista, né? Não pode mexer com aranha. Então tá bom, eu falei, tá bom, mas coloca alguém da produção aí pra proteger o público, que são um bocado de gringos, as pessoas não vão ficar atentos. Não deu 2 minutos, um dos fotógrafos começou a andar para trás, eu falei, para! Ele quase entrou aqui na camisa dele Qual é a imagem mais bonita que você tem do Brasil? A imagem mais bonita? Um momento, uma memória? Não sei. Acho que uma das coisas mais bonitas do Brasil é o olhar das pessoas. Eu acho que a gente é um paradoxo, né? Que as pessoas pobres, numa situação precária, conseguem extrair tanto prazer diário, da vida diária, sabe? Das relações entre, sei lá, da coisa social. Eu acho uma coisa incrível isso. Legal. Mas realmente não tem uma imagem assim tão bonita para te
Não, esse já foi lindo.